Olá, tudo bem? Nós vamos agora à segunda parte do programa Pontuando, que fala sobre o enigma da consciência. A gente está elegendo princípios científicos, mas também filosóficos. E a última palavra que eu falei lá da filosofia antiga, eu falei de Platão, de Aristóteles. A visão de Aristóteles era uma visão integrada, que ele considerava a alma como uma forma do corpo, ou seja, a alma era aquela que definia aquilo que seria o corpo, né? E que existiria uma ponte entre aquela questão dualista, uma ponte entre aquilo que é o espírito, a alma e o corpo. Então a pergunta que a gente vai falar agora dentro do mesmo tema do enigma da consciência é: o que seria a alma? O que seria a alma de um ser? Olha, a definição de alma varia enormemente entre as diferentes tradições filosóficas e religiosas, mas no conceito da consciência especificamente, ela se refere a um princípio imaterial e imortal. Em muitas tradições dualistas, né, corpo e alma, e corpo e espírito, né, e visões religiosas também, a alma é vista como uma entidade imaterial, ou seja, não tem a matéria desse plano, que é essencial, ou é a essência de um ser. Quer dizer, o cerne do ser é a alma, né? E a ligação disso com o corpo é que faz a presença do ser no corpo. Ela não é sujeita à destruição física, assim como o corpo. Ela é uma parte do indivíduo que sobrevive à morte do corpo e que carrega a sua identidade, a sua memória e a sua consciência. Então, para quem crê que existe um mundo espiritual, a definição da alma seria exatamente essa. Existe uma diferença entre alma e espírito, mas nós não vamos trazer isso aqui agora, não. A sede da consciência e funções mentais superiores. A alma seria frequentemente considerado o local onde reside o pensamento especificamente. Reside a razão e reside a vontade, as emoções e a capacidade da autoconsciência. No entanto, essa alma, nas lides espiritualistas, no pensamento espiritualista, essa alma ela estaria sujeita a uma personalidade que estaria associada ao corpo. E por isso que eu disse que espírito e alma não é a mesma coisa. E é o que nos permite ter uma experiência subjetiva no mundo e uma experiência subjetiva de nós próprios. É onde reside todas as características do indivíduo que se expressam através do corpo, nesse plano aqui. Então essa seria a ideia da alma. É um princípio vital, um princípio anímico, em um sentido mais amplo, como em Aristóteles, segundo a crença de Aristóteles, mas de outros também. A alma aqui do grego é psique, que significa sopro da vida. Então a alma seria o sopro da vida. Aquela teoria religiosa que quando Deus deu sopro em Adão, depois de ter ele confeccionado com o barro da terra, o sopro foi exatamente a alma que ele incutiu ali dentro, e esse era o ser que estava sendo criado naquele momento. Mas existem controvérsias, porque essa é uma visão do nascimento da alma junto com o corpo, e o corpo fenece e a alma prossegue. E outros tipos de tradições espíritas, esse sopro, essa mônada criada, teria sido criada há mais tempo e seria a ânima da vida de várias vidas que aquele ser passaria, e essa alma carregaria várias personalidades e vários eus ao longo de várias encarnações, né? Sendo o mesmo ser, obviamente, mas passando por experiências diferentes, com características pessoais diferentes, evoluindo e aprendendo com as várias características de ser um humano desse plano. Essa alma carregaria todas essas características e ele se expressaria através do corpo, uma por cada vez. E ela pode ser entendida então como o princípio que anima o corpo, que o torna vivo e o que o torna funcional. É como se fosse a energia, vamos dizer, do corpo. Não é exatamente isso, é apenas uma alegoria. Nesse sentido, mesmo plantas e animais teriam um tipo de alma, teriam um sopro, né? Uma alma vegetativa ou algo sensitivo que carregaria a essência de seu ser e que permitiria a existência de estar vivo ali, seja que espécie for, no reino vegetal ou animal. Algumas teorias espiritualistas garantem que essa mônada,
esse pedaço divino, ele passaria por todos os reinos, chegando até o reino animal superior, o homem, e depois animaria outras evoluções, além da alma, anjos, arcanjos, potestades e etc. Agora, a alma, por ser algo que passaria por todos os reinos, ela não é necessariamente racional e consciente de si própria, exceto quando ela atingisse os animais mais dotados de ciência ou ciência, que é exatamente a consciência de si próprio. Até onde sabemos, quem tem essa consciência seria o humano. Então, por isso, o humano seria o animal superior. Para além do humano, existiriam outras hierarquias angélicas, arcangélicas e etc. E isso num plano de evolução cada vez mais evoluído, vamos usar essa palavra, falta de outra. A alma caracterizaria a identidade pessoal. Para muitos, a alma é o que confere a um indivíduo sua identidade única e persistente ao longo do tempo. Ela seria propriamente o eu daquele ser, que permanece o mesmo apesar das mudanças físicas do corpo e mudanças de corpo. Em outras palavras, você não é um corpo, você seria esta alma, que por sua vez teria associação com o mundo espiritual. E não vamos adiantar muito essa explicação, porque a ideia aqui é de consciência. Não é a ideia de fazer um plano espiritualista, uma explicação nas mais variadas teses dentro das teorias espiritualistas esotéricas. Agora, o que seria o contraditório? O contraditório fala de materialismo e fisicalismo, ou seja, estar físico, né? É importante ressaltar que a filosofia contemporânea, especialmente a filosofia da mente, em grande parte se afastou da ideia de uma alma, como essa que nós definimos, como uma entidade imaterial, estando separada do corpo, ou seja, que possa separar do corpo. Quando o corpo fenece, ela permanece, esse eu permanece, tendendo a uma abordagem mais materialista, ou seja, entendendo o ser humano como apenas um ser de carne e que não teria nenhum tipo de alma, que estaria vivo por algum motivo puramente biológico. E esse materialismo e fisicalismo argumenta que a mente e a consciência são propriedades ou fenômenos emergentes do cérebro físico, ou seja, do cérebro da carne, do corpo, e que não há nenhuma alma imaterial que pudesse dar vida a esse corpo e que dele pudesse sobreviver a partir de sua morte. A consciência, então, é vista como um produto de processos neurais complexos, da mesma forma que a digestão é um produto do sistema digestório complexo. Desse ponto de vista, a alma seria apenas uma concepção antiga que buscava explicar o que hoje a ciência pretende que seja investigado pela neurociência, no caso, e pela psicologia. Os defensores dessa visão, eles não localizam a consciência em uma alma, porque eles negam a existência dessa tal alma como substância ou como algo imaterial em separado, que teria origem em outra substância no caso. Em resumo, enquanto muitas tradições filosóficas, especialmente dualistas e antigas, localizam a consciência na alma, entendida como uma substância imaterial e sede da vida mental, especificamente que se expressaria através da matéria, dando vida a ela, a filosofia contemporânea, influenciada por avanços científicos, pelo iluminismo, pelo racionalismo atual, tende a ver a consciência como um fenômeno que emerge do cérebro do corpo material, não havendo dualidade alguma. Isso nos leva de volta ao problema difícil de David Chalmers, que mesmo que a neurociência possa nos dizer como o cérebro gera a consciência, a pergunta por que ele o faz ainda nos desafia. E é nessa lacuna que discussões sobre a natureza fundamental da experiência e, para alguns, a possibilidade de algo além do puramente físico, considera-se persistir ainda por dúvida de alguns, mesmo aqueles que às vezes são cientistas e provam outras coisas a respeito da mente e da consciência. A relação entre a alma, consciência e inteligência na filosofia. A relação entre a alma, consciência e inteligência é um nó górdio que a filosofia tem tentado desatar por milênios, e como nós vimos, a interpretação dessa relação depende fundamentalmente da concepção que se tem de alma. Bom,
alguns têm uma concepção de alma, outros têm a concepção de que não existe alma. Na perspectiva dualista, inclusive existem materialistas que falam de experiências espirituais, mas aí o espiritualismo, ou a alma, ou seja lá o que for, tem outra explicação que não uma explicação transcendente, ou seja, aquela que transcende a matéria. Então, na perspectiva dualista, aquela que considera corpo e mente, a alma como sede da consciência. Nesta visão, a alma é uma substância fundamental e imaterial da qual a consciência emerge. Essa substância ela não teria a mesma característica de definição da substância da matéria do plano em que nós vivemos, desse plano físico, que aqui está, que nós podemos tangenciar as coisas, percebemos as coisas, né? Se ela tiver uma substância, ela teria uma substância de um outro plano, e que e considerando que a materialidade desse plano ela não pertence, ela não tem essa materialidade. Então vamos dizer apenas que ela é imaterial, que ela existe, mas é imaterial. Se ela tiver uma substância, é de uma outra matéria. A consciência não é apenas uma função do corpo ou uma função do cérebro para essa visão, mas uma propriedade intrínseca da alma. Então a consciência ela é a partir da alma. É a alma que sente, é a alma que percebe, é a alma que experiencia. Sem a alma não haveria consciência. E para esses aqui, para esse tipo de ideia filosófica, a alma não só daria a consciência do indivíduo, mas ela daria a própria vida. Então ela seria a ânima, o modelo animador da carne. Em Descartes ele diz, penso, logo existo, que é um silogismo manco, né? O eu que pensa é a alma, e a consciência é a própria atividade essencial dessa alma. Então, quando Descartes fez esse silogismo manco aí, ele quis dizer que eu existo na minha consciência e na reflexão da autoconsciência, né? Porque o silogismo ele tem três proposições, a tese, a antítese e a síntese, né? E quando ele diz penso, logo existo, falado fora desse contexto, você entende assim, então uma pedra que não pensa não existe, né? O que seria manco de fato como silogismo. Mas essa não é a ideia. A ideia é de eu tenho consciência da minha existência. Essa que é a ideia, penso, logo existo. Inteligência como função ou capacidade da alma. A inteligência, que é a capacidade de raciocinar, aprender, compreender, resolver problemas, sentir e tomar decisões a partir de aferições, a partir de raciocinar em cima de sensações, de percepções, é vista como uma das capacidades ou atributos inerentes à alma. Então, isso tudo estaria localizado na alma. A alma, por sua vez, é capaz de inteligência. Então, a inteligência viria da alma. Por isso que outras denominações teriam uma inteligência mais acanhada, ou apenas uma consciência, uma inteligência limítrofe, uma inteligência instintiva, ou às vezes até intuitiva, mas o homem é aquele que tem a inteligência racional que nós conhecemos, dentro desse plano aqui, aquilo que estaria mais próximo de algo bem organizado e complexo, capaz de criar tecnologia, capaz de se relacionar, capaz de resolver problemas no mundo, na Terra, nos vários sistemas complexos e até fora desse mundo. A inteligência seria então uma manifestação da consciência em ação, ou seja, a consciência usando as suas faculdades da alma para processar informações, interagir com o mundo de forma cognitiva, ter redes neurais, essa cognição controlar todo o sistema anímico do corpo. A alma sendo então um princípio pensante é quem realiza os atos de inteligência, relaciona as coisas, aprende, depreende, tem memória e evolui. Exemplo, um matemático, segundo essa visão, ele usa a sua alma, ou seja, a sua essência pensante e consciente para resolver problemas complexos, podendo intuir e perceber, raciocinar com aquilo e chegar a outras conclusões e resolver problemas mais complexos à medida que evolui ou que as populações, que as civilizações evoluem. A capacidade de raciocínio é uma faculdade da alma que se expressa através da consciência. 2. Na perspectiva aristotélica, em algumas abordagens mais biológicas da alma, ou seja, admitindo uma biologia da alma, vamos dizer assim, a alma como princípio organizador e vital, a alma que seria não uma substância separada do corpo, mas sim uma forma ou um princípio vital que organiza e anima o corpo.
ela é o que faz o corpo ser um organismo vivo com suas funções específicas. A consciência nesse contexto seria uma das funções de uma alma mais complexa, a alma racional nos humanos, por exemplo, ou a alma sensitiva nos animais. A consciência e a inteligência como funções da alma. A consciência e a inteligência seriam entendidas como faculdades ou atividades que emergem da alma na medida em que ela organiza o corpo. A alma não tem uma consciência no sentido de possuí-la como um objeto, mas sim é o princípio que permite a consciência e a inteligência existirem em um organismo. Essa visão era um pouquinho diferente da visão estritamente espiritualista, porque a visão estritamente espiritualista, a alma seria algo ligado ao corpo dessa vida e ela estaria associada a essa matéria de alguma forma, como uma matéria sutil, e essa alma estaria associada a um espírito. Esse espírito ele teria um mental inferior, enquanto estivesse em consonância com essa alma para animar o corpo, e livre dessa alma e do corpo e dessa alma ele teria um mental superior, onde ele não teria uma forma. A partir de uma outra vida ele teria uma outra forma, uma outra alma, descendo ao plano inferior ele estaria associando-se ao corpo, e essa alma representaria toda a ânima desse corpo com sua personalidade para executar aquela missão de vida naquela encarnação. Essa é uma visão espiritualista mais espírita, mais ampla, mais do Oriente. Então essa visão aqui não é exatamente isso. Exemplo, um olho vê porque a alma, como princípio vital e organizador, está presente no corpo e dita a forma e a função do olho. Da mesma forma, a consciência e a inteligência são as funções da alma racional humana, permitindo a percepção e raciocínio. Na perspectiva materialista fisicalista, que nega a existência de alma como uma entidade separada, a ausência da alma como entidade separada nessa visão, que é predominante na ciência atual e em grande parte na filosofia contemporânea, a alma como substância imaterial não existe, o que tradicionalmente era atribuído. A alma é agora explicada por processos neurobiológicos, cognitivos e do cérebro. Então, quem tem uma ideia de não existência de alma ou não existência de um mundo espiritual, propriamente seria o que nós temos como os ateus, que não acreditam em Deus e não acreditam em mundo material. Os gnósticos acreditam em alguma força, alguma realidade extrafísica, não necessariamente atribuindo isso a um Deus ou não define esse Deus. A consciência como fenômeno emergente, a consciência é vista então como um fenômeno emergente de redes neurais complexas no cérebro. Ela não existe em uma alma, essa consciência, mas sim na atividade que organiza bilhões de neurônios. A consciência é uma propriedade do sistema cerebral como um todo e não de uma entidade separada, alma. A inteligência como capacidade cognitiva do cérebro, ela é entendida como a capacidade do cérebro de processar informações, aprender, adaptar-se, resolver problemas e evoluir. É um conjunto de funções cognitivas que não são implementadas por estruturas, que são implementadas por estruturas e processos neurais. A relação cérebro, consciência e inteligência, dentro desse enigma que nós estamos avaliando, excluindo a existência de uma alma, nessa perspectiva, a inteligência, a consciência são propriedades intrínsecas do cérebro. A inteligência é a capacidade de realizar certas tarefas cognitivas, enquanto a consciência é a experiência subjetiva dessas capacidades cognitivas e do mundo. Então, a inteligência é a capacidade de realizar certas tarefas cognitivas, enquanto a consciência é a experiência subjetiva destas capacidades e do mundo. Porém, podem coexistir em diversos graus e complexidades. Por exemplo, uma inteligência artificial, então, pode ser muito inteligente sem ser consciente. Então, quer dizer que ele separa que a ideia de inteligência e consciência. Então, ao definir a inteligência de um determinado momento, que seria a capacidade de realizar tarefas cognitivas, fazer relação dentro das redes neurais, a IA poderia ser considerada inteligente por esse motivo, a inteligência artificial. Bom, relação e resumos. Para os dualistas, a alma, então, quando considerada uma entidade ou princípio, atua como substrato ou causa da consciência e da inteligência em algumas filosofias. Para esses, os dualistas,
e existem várias teses a esse respeito, a alma é a sede da consciência e fonte da inteligência. Para os aristotélicos, a alma é o princípio organizador que permite a emergência de consciência e das capacidades de inteligência no organismo. Para materialistas, a alma é um conceito obsoleto, inequivocamente não existente. A consciência e a inteligência são fenômenos propriamente do cérebro, sem necessidade de uma entidade material separada que seja um princípio organizador. A discussão sobre a alma está intrinsecamente ligada à questão de um problema difícil da consciência. Mesmo que a ciência explique os mecanismos do cérebro, a questão do porquê existe a experiência subjetiva é um desafio que alguns consideram que a alma ou algo análogo possa ajudar a explicar. Sem a alma, teríamos que prosseguir pensando como seria a solução dessa existência, da consciência. Então, agora nós vamos falar do Nicoleles. O Nicoleles escreveu um livro chamado O Verdadeiro Criador de Tudo, e tem uma pergunta ali: como o cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos? Olha bem, ele está dizendo aqui que nós vemos um universo que nós conhecemos, diz Miguel Nicoleles, como neurocientista de renome e uma pessoa que passou por mais de 30 anos universidades no mundo todo, principalmente na América do Norte, onde ele desenvolveu várias teorias, fez muitas experiências. Ele emite uma opinião em relação e uma relação científica robusta sobre consciência e sua localização, posicionando o cérebro humano no centro dessa criação. O Nicoleles não necessariamente fala de dualismo, mas as experiências dele são muito interessantes. A visão de Nicoleles sobre consciência e o verdadeiro criador de tudo é mais ou menos o seguinte: ele defende uma perspectiva radicalmente cerebocêntrica e materialista da consciência e da realidade. Então, ele não passa por nenhum tipo de dualismo. A consciência localizada no cérebro, ela argumenta que a mente, incluindo a consciência, emerge das profundezas do cérebro graças às suas misteriosas tempestades eletromagnéticas, ou seja, a complexa atividade elétrica de bilhões de neurônios. A consciência, portanto, não é uma entidade separada ou imaterial como uma alma dualista, mas sim uma alma dentro do dualismo, mas sim um produto direto da atividade neural. Então ele é materialista fisicalista. Mas ele explica bastante coisa. Ainda que exista essa alma, as explicações e as experiências dele são muito interessantes e caberiam mesmo nas teorias dualistas. O cérebro como verdadeiro criador. O título do livro já é uma provocação. Nicoleles sustenta que o cérebro humano é o verdadeiro criador do universo como nós o conhecemos. E o livro dele é bastante difícil, é bem explicado. Ele é acessível, mas ele é difícil porque ele faz múltiplas relações e ele avançou muito. Então não é tão fácil de entender, mesmo numa linguagem direta conforme ele trabalha. Nicoleles sustenta que o cérebro humano é o verdadeiro criador do universo como conhecemos. Ele propõe que tudo que percebemos, desde o espaço e o tempo até a cultura e a civilização, é uma construção do nosso cérebro. Que inclusive nós podemos estar entendendo tudo errado. Porque existe o que nós vemos e entendemos e existe aquilo que existe. A realidade para nós é a realidade que nosso cérebro esculpe, olha bem, tá? Talvez uma outra humanidade ou outros seres sencientes esculpissem o universo de outra forma, talvez porque vissem outras coisas que nós não estaremos vendo ou não vendo daquela forma. Então essa é uma posição que se alinha com a ideia de que a consciência é intrinsecamente ligada à nossa percepção e construção interna do mundo. Singularidade da mente humana. Nicoleles enfatiza a singularidade da mente humana baseada em 3 propriedades fundamentais do cérebro. Sua maleabilidade para se adaptar e aprender, que seria a tal neuroplasticidade. A sua capacidade de permitir que vários indivíduos sincronizem suas mentes neurobiologicamente em torno de uma tarefa ou crença, o que facilitaria que todos concebessem da mesma forma. Sua incomparável capacidade de abstração, quer dizer, o cérebro ele tem capacidade de abstrair, que nos permite gerar conceitos complexos, como a matemática, por exemplo, em que envolve umas simbologias, significando algo, resolvendo problemas complexos. A arte que traz traduções de coisas e traz uma linguagem que nem sempre é uma linguagem da racional, mas uma linguagem
ulterior, uma linguagem que fala a parte de dentro do corpo, que a gente não vai usar a palavra espírito, né? Mas que daria assim uma ideia de espiritualidade sem alma, né? A arte é aquela percepção que envolveria nossas emoções e alguns conceitos, e a própria ciência, que são trabalhos em que você elege nomes, elege propriedades verificadas e ganha um contexto de ciência, de explicação de uma complexidade, com testes, né, com validações, e essa capacidade de abstrair para chegar a essas conclusões é uma coisa da capacidade do nosso cérebro. Por isso que nós temos uma visão da coisa, embora uma boa parte dessa visão nós conseguimos demonstrar minimamente para nós mesmos. Críticas à inteligência artificial e à não consciência das máquinas. Ele fala de forma contundente que nenhuma máquina, computador, digital, inteligência artificial, qualquer coisa nesse sentido, jamais atingirá o nível de sofisticação do cérebro humano e, consequentemente, não vai desenvolver consciência genuína. Ele não teria, seria sempre uma simulação. Você acha que ele está ali consciente, mas aquilo não existe. Seria inteligência artificial. Ele argumenta que a inteligência, na sua essência, é uma propriedade que emerge da matéria orgânica, seres biológicos, a interação com o ambiente, visando a sobrevivência, algo que as máquinas não replicam, porque as máquinas não têm autonomia, não têm consciência de si, então eles não têm noção de sobrevivência. Para ele, as máquinas não geram conhecimento no sentido humano, porque elas não têm a capacidade de abstração e não possuem a propriedade da inteligência que emerge da interação biológica, porque a interação biológica é uma coisa que é absolutamente não digital. A consciência como limite de compreensão. Nicoleles também aborda o mistério da consciência, sugerindo que, por ser uma das faculdades possibilitadas pelo próprio cérebro, a consciência humana talvez nunca possa elucidar completamente a complexidade de seu criador, que é o próprio cérebro. Então, olha bem, a consciência humana talvez nunca possa elucidar completamente a complexidade de seu criador, que é o próprio cérebro. Isso ressoa com uma ideia de um problema difícil da consciência, onde o porquê da experiência subjetiva ainda é o desafio. Veja bem, aqui ele está entrando naquela situação seguinte: como que você vai se avaliar esse funcionamento se você não consegue um distanciamento? Você teria que ser uma outra consciência localizada em outro lugar que tivesse a percepção do lado de fora. Como aquilo que nós vemos é aquilo que nós elaboramos, aquilo que nós criamos, examinar a complexidade do nosso cérebro, sendo o nosso próprio cérebro o criador das nossas percepções, é muito difícil, né? É isso que ele está dizendo. Em resumo, Miguel Nicoleles, em O Verdadeiro Criador de Tudo, posiciona a consciência firmemente no cérebro como um fenômeno emergente de sua complexa atividade neural e de sua evolução. Ele não apenas localiza a consciência no cérebro, mas também eleva ao patamar de criador de nossa realidade, de nossa compreensão do universo. A sua obra é um manifesto neurobiológico de singularidade da mente humana, diferenciando-a radicalmente de qualquer forma de inteligência artificial ou automação. Agora nós vamos falar de Lúcia Santaella, que é a última autora que versa sobre a questão da inteligência e da consciência, mas ela especifica mais dentro da inteligência artificial, mas dá bastante dicas sobre a questão da consciência. O livro dela é um livro difícil, eu li o livro e senti algumas dificuldades, tive que reler algumas partes. Ela tem uma tese muito baseada em Charles Sanders Peirce. É uma das mais importantes pensadoras brasileiras na área da semiótica e da comunicação. A semiótica é aquela dos símbolos, né, daquilo que nós grafamos como símbolos de algo que tem representação para a gente e que, portanto, a gente faz a comunicação através dessa simbologia, né? E então ela tem uma vasta produção sobre a relação entre o humano, a tecnologia e, mais recentemente, a IA. E sua perspectiva é profundamente influenciada pelo pensamento de Charles Sanders Peirce, que é o pai do pragmatismo e da semiótica. Santaella sobre a consciência e sobre as IAs e a relação entre as duas coisas. Santaella se debruça sobre a distinção entre inteligência e consciência. Ela faz uma distinção. Especialmente no contexto das IAs, as suas ideias são:
Qual que é a distinção fundamental entre inteligência e consciência para a Lúcia Santaella? Para Santaella, ser inteligente não é a mesma coisa que ser consciente. Essa é uma premissa central em sua análise de inteligência artificial. Ela argumenta que, embora as IAs demonstrem uma inteligência impressionante, aparentemente, como capacidade de processamento de dados, reconhecimento de padrões e até mesmo de aprendizagem, entre aspas, no sentido algoritmo de varrer algo e guardar aquilo como forma de agir ou como forma de relacionar, elas não possuem consciência. Então, se você definir aquilo como inteligência e ela define, aquilo não tem consciência. O Nicoleles não define aquilo como inteligência. Isso é o grande diferencial entre eles. A inteligência para ela é uma capacidade de processamento de informações e de resolução de problemas que pode ser simulada e até superada por máquinas em certas tarefas. Eu confesso que eu não acho que a inteligência seja simplesmente processar informações. Tá? Não acho que isso seja inteligência. Eu, Zé Roberto, eu sou mais para o lado do Nicoleles. Por quê? Porque quando ela fala de IA, ela está falando de um sistema digital. E o cérebro ele é analógico. Então, existe entre um ponto e outro, existe um matiz de coisas diferentes, graduais, que o sistema digital não faz com 2 bits, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1 nas suas múltiplas. Mesmo que você consiga raciocinar com um computador quântico, se ele conseguisse dar todas as matizes entre 0 e 1, ainda assim ele seria de uma digitalidade avançada, porque ele faria a variação entre vários matizes entre 0 e 1, mas ele não mudaria de direção conforme o cérebro muda. O cérebro ele é multidimensional. Multidirecional, inclusive, Então, eu, sinceramente, não vejo, lendo lá o que eu li do Santaella e o que eu li do Nicoleles, eu estou mais para o lado do Nicoleles. A minha opinião, obviamente, não interessa. Se você ler os livros e chegar a outra conclusão, está tudo certo, tá? Estou dando minha opinião apenas porque sou eu que estou lendo. Bom, a inteligência, então, para ela é uma capacidade de processamento de informações e resolução de problemas que pode ser simulada até superada por máquinas em certas tarefas. Concordo que pode ser simulação de inteligência e concordo que pode ser superação da nossa capacidade de racionalizar muito rapidamente, mas não concordo que isso é inteligência. A consciência, então, por outro lado, envolve a experiência subjetiva, a autoconsciência, a capacidade de sentir, a criatividade que surge do erro e da incerteza e a capacidade de discernir entre parar ou continuar, algo que transcende o mero processamento de algoritmo. Então, o processamento algorítmico não dota aquilo de consciência. Se dotasse de consciência, ele teria uma autoconsciência. Então, ele poderia ser autônomo e fazer opções. Penso eu e pensa ela. A IA como extensão artificial da inteligência humana. A IA seria uma extensão artificial da inteligência humana, um método de fazer a nossa inteligência ser muito mais rápida, mas eu acho que esse método ainda não é uma inteligência. Ele baseia-se na nossa inteligência, ele apenas simula uma inteligência baseada na nossa. Por isso que ela nunca vai ser autônoma, por isso que ela não vai se voltar contra nós. O que pode acontecer é o criador daquela inteligência errar em parâmetros, perder a noção do todo, não conseguir arguir aquilo, não conseguir controlar aquilo, seria como se fosse um carro descontrolado. Mas isso não seria um objeto autônomo que teria a capacidade de nos afrontar ou fizesse aquilo com o intuito de nos exterminar ou nos criar problemas ou nos dominar. O máximo que poderia acontecer é o descontrole dele trazer a nossa destruição, mas não com a intenção, exceto se aquela foi a intenção do criador, do engenheiro desenvolvedor, ok? Então Santaella vê as IAs como extensão de próteses, ou seja, uma espécie de prótese da inteligência humana e não como entidades autônomas e conscientes, obviamente. Elas ampliam nossas capacidades cognitivas e operacionais, olha bem, cognitivas e operacionais, mas não replicam a totalidade da mente humana, mesmo que muito veloz, muito dotada de dados, ela não consegue replicar nossa inteligência, porque as naturezas das inteligências são diferentes. Uma é simulada, a outra é real.
Isso inclusive ela não pensa não, ela acha que a nossa inteligência é grande, mas diferente da inteligência da máquina. Eu acredito que nós temos inteligência, a máquina não. A máquina é uma prótese, é como se fosse uma coisa muito veloz, muito capacitada. É como se fosse um carro, você chega daqui até não sei aonde, na menor velocidade possível, quanto mais competência e capacidade você tiver de ter feito o motor. Você não consegue fazer aquilo pessoalmente, mas com o carro você faz. Então ele é uma extensão da sua inteligência, ele é uma extensão da sua ação, né? Mas ele não tem autonomia. Ele pode até ficar desgovernado, mas ele não tem autonomia. Foi você que o dirigiu, foi você que o criou. Se você falar de veículo autônomo, ainda assim você fez um programa que o mantivesse andando sozinho, mas não autônomo, porque ele não tem vontade. Certo? Então, ele é uma extensão nossa. Por mais que ele nos pareça poderoso, ele não tem a nossa inteligência, a nossa autonomia. Ele não vai criar outro carro. Ok? Então essa visão nos livra, segundo ela, da tolice de imaginar que a IA seja burra ou que ela esteja no caminho de uma consciência igual à humana. As IAs são diferentes e suas funcionalidades devem ser entendidas dentro de seus próprios termos. As IAs são oriundas de programas e máquinas. A gente fica se admirando disso aí. Quando criaram o relógio era semelhante a mente de Deus, funcionava, controlando o tempo, porque a gente era muito burro, o relógio parecia uma coisa muito inteligente. Hoje a gente tem um plano de evolução ainda muito acanhado, então a IA parece muito inteligente. O dia que nós tivemos uma evolução ainda maior, vai haver a estupidez de falar que a IA é uma coisa inteligente. Aprendizagem como mola mestra da inteligência humana e artificial. Olha bem, a forma como o ser humano aprende é muito diferente da forma como a IA aprende. O ser humano aprende com inferências que você não consegue dotar a IA. A IA aprende o quê? Ela não aprende, ela retira dados e os relaciona cognitivamente dentro de uma rede neural que não é exatamente uma rede neural como a nossa, que é multidimensional e multidirecional. Ela vai colhendo dados. Se ela se tornar multidirecional e multidimensional, ainda assim ela não tem os motivos pelos quais se faz a inferência, que é o que nós não sabemos de onde vem. Porque nós não conseguimos definir nosso cérebro, ou seja, lá se tiver um cérebro e uma alma, onde tem o centro da consciência e da inteligência. Então, em seu livro Inteligência Artificial, é inteligente? É uma pergunta, de 2023, esse que eu estou me referindo a ele, Santelli investiga a inteligência a partir da aprendizagem como uma mola mestra. Ela compara e contrasta a aprendizagem humana, que é complexa, contextual, envolvendo erros e intuições. Olha bem, o que seriam intuições, né? Como é que você tem uma intuição de algo? De onde é que veio aquilo? Aquilo não veio de um dado que você tenha, né? Se a inteligência artificial é baseada em dados, os dados que poderiam fazê-la, que viessem da intuição, não existem para ela. É preciso que você seja um organismo biológico para que você tenha um cérebro que tenha intuição. E de onde que vem a intuição, né? O Einstein dizia, por exemplo, que muitas vezes ele pensava no problema, que ele dormia e acordava com aquele problema, a solução daquele problema. Porque ele se distanciava, ele descansava, o cérebro dele organizava e ele acordava com a solução. Essa era a expectativa. De outras formas, de outra feita, ele não tinha ele não precisava de dormir nem raciocinar. A percepção de algo que existia vinha para ele de graça. Da onde que vinha? Mas vinha do cérebro dele, que ele era muito inteligente. Sim, mas é uma capacidade do cérebro, né? Como é que define isso? Uma máquina não vai ter isso. Então, a nossa aprendizagem, a gente consegue eleger contexto, por isso multidirecional, multidimensional, raciocinando com várias partes, com vários insumos dentro do corpo. Contextual, complexo, porque, né, envolve erro, tentativa e erro, demonstração, sensação, intuição, com a aprendizagem algorítmica das máquinas, porque nem tudo isso que eu falei aqui você consegue incrustar nas redes, na web, de forma que a máquina possa aprender. Então, o que a máquina faz? Coleta dados. Os mais diversificados e pluridimensionais, mas dados. Não tem a parte
a parte de tentativa e erro, não tem a parte de contexto, não tem a parte de complexidade, multidimensional e direcional, e não tem a parte de intuição. Então a inteligência da máquina, que eu não considero inteligência, não tem nada a ver com a nossa inteligência. Para ela, a inteligência das IAs é baseada em algoritmos e dados, enquanto a inteligência humana é intrinsecamente ligada à experiência, à sensibilização, à experimentação, à corporeidade e à semiótica. A semiótica é aquela que elege símbolos que têm significados. Esses significados eles podem apresentar várias coisas ali transcritas, inclusive histórias de civilizações inteiras para conceber aquilo ali. Nem no infinito você encontraria dados suficientes para dotar a máquina dessa capacidade. Perspectiva da semiótica de Peirce. A Lucy Santaella é uma grande estudiosa de Charles Peirce. Para Peirce, a mente e a inteligência são fundamentalmente semióticas, ou seja, são processos de interpretação de signos, né? A cognição humana é um processo contínuo de criação e interpretação destes signos. Santaella aplica a lente da semiótica para analisar a IA, argumentando que, embora as IAs lidem com signos que são dados informações, a sua interpretação e significado não são do mesmo tipo que a interpretação humana, que envolve sentimento, alteridade, hábitos e ética. É isso? Então, os símbolos carregam mensagens que o ser humano, biologicamente falando, consegue perceber. A máquina não tem como você fundamentar aquilo ali. A inteligência artificial para essa Terra funciona como em um nível sígnico, mas sem dimensão experiencial, fenomenológica da consciência humana. Qual que é a impossibilidade da consciência da IA? Atual e, quem sabe, até no futuro. Santaella não alimenta ideias apocalípticas de revolta de robôs, IA e escambau. Ela sustenta que as tecnologias inteligentes atuais não são conscientes e, portanto, não são capazes de verdadeira criatividade do sentido humano, que muitas vezes emerge da capacidade de errar e de se relacionar com um novo, de uma nova forma, de uma forma não programada. A performance dos algoritmos é invisível e opera debaixo de aparelhos aparentemente inofensivos, mas não significa que eles não tenham um eu ou uma experiência interna. Espera aí, deixa eu ler de novo que agora eu me perdi aqui. Ela sustenta que as tecnologias inteligentes atuais não são conscientes e, portanto, são incapazes da verdadeira criatividade no sentido humano, que muitas vezes emerge da capacidade de errar e de se relacionar com o novo de uma forma não programada. Muito bem, sim, aparece uma coisa nova e a gente se relaciona com ela. A performance dos algoritmos é invisível e opera debaixo de aparelhos aparentemente inofensivos, mas não significa que eles tenham um eu ou uma experiência interna. Tá, li certo agora. Desafios para a sociedade e a necessidade de educação. Embora não veja a IA como consciente, Santaella ressalta os desafios e contradições sociais que a ascensão da IA impõe. Sim, para a nossa sociedade. Ela enfatiza a necessidade urgente de a sociedade aprender a lidar e conviver com a IA, inclusive deixar de ser idiota, compreendendo seus fundamentos, seus funcionamentos e seus efeitos na sociedade. Porque algo criado pelo homem pode prejudicar o homem, ajudar o homem, criar outros referenciais, modelar o pensamento do homem, porque a gente se ateve àquilo ali. Mas não, aquilo não tem poder sobre nós. Nós é que deixamos nos levar por aquilo desavisadamente. Então, a educação, a capacidade de autocrítica e desenvolvimento da capacidade da suspeita, ou seja, para reconhecer a mentira e a falsidade, especialmente no contexto de fake news geradas pela IA, são cruciais para o futuro. Então, o que você precisa? De uma mente crítica. A IA não tem poder, é você que não está exercendo o seu poder. Em resumo, Lúcia Santaella, em sua vasta obra, incluindo o livro A Inteligência Artificial é Inteligente, que é uma pergunta, traça uma clara linha divisória entre inteligência e consciência. Ela argumenta que a inteligência artificial, por mais avançada que seja, não é consciente, pois lhe falta a experiência subjetiva, a capacidade de sentir, a criatividade intrínseca ao erro humano e a complexa relação semiótica que constitui a mente humana. Para ela, as IAs são poderosas extensões de nossa inteligência, mas não replicam a consciência que é inerente ao ser humano.
Essa perspectiva fundamentada na semiótica peirciana convida a uma compreensão mais matizada e menos sensacionalista do potencial da IA. Desculpa, gente. Bom, olha bem, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: nós trabalhamos esse enigma sobre vários pontos de vista. Eu considero que Zé Roberto, considero, de tudo que lemos aqui, que inteligência e consciência são coisas que uma depende da outra, né? Não sei dizer quem que veio primeiro. Acho que a inteligência é a maneira de articular a capacidade de ser consciência. A consciência é uma coisa mais abrangente e acho que ela está em vários lugares do corpo. Depois dessa leitura, inclusive comparando com a inteligência da IA, que avivou a ideia de que uma inteligência não necessariamente leva à consciência, que é a ideia de Santa Ela, eu diria o seguinte, que considerando aí os últimos que falaram aí, o Nicoleles e a Santa Ela, eu diria o seguinte, pela minha conclusão, você por favor tire a sua, eu diria o seguinte: primeiro, a inteligência artificial não é inteligência. Inteligência é a nossa, porque ela é capaz de abstrair e de ter intuição. E parece que essa inteligência tem uma organização dentro de uma consciência que considera mais do que apenas o cérebro, mas todas as outras coisas que envolvem o corpo. E indo mais além, isso aí já é pensamento meu especificamente, eu considero que você tem sim um corpo extrafísico, que seria essa alma, associada a um espírito, e que na execução dessa vida, de acordo com a missão que nós temos dentro dessa encarnação, vamos chamar assim, conforme os espíritas chamam, essa consciência vem da alma, e essa inteligência que você executa e que está associada a essa consciência também estaria com o cerne na alma. A ânima do corpo seria o motor do corpo, a energia do corpo seria proveniente dessa alma. E nela estaria a consciência. Então, consciência, para mim, tem a ver com estar existente em dois planos. O que anima esse corpo e faz o cérebro ter as suas conexões e o corpo todo é a ânima, é a alma. E isso seria a consciência, uma consciência evoluída, que é, por sua vez, capaz de relacionar coisas abstratas, formais, subjetivas e objetivas. Bom, depois disso tudo, vamos terminar o programa. Esse também já ficou grande, né? Espero que você tenha gostado. Até o próximo programa, pontuando com uma ideia que nós achamos muito interessante. Muito obrigado.